Voltamos aqui para o segundo bloco sobre esse papo aqui sobre temperamentos. A imagem está diferente porque a gente está gravando do tablet agora, porque o celular estava com pouca memória. Mas a gente falou no vídeo anterior, ele mais ou menos explicou sobre os 4 temperamentos e como cada temperamento reage e como cada temperamento tem as suas características positivas e negativas. Então, falando assim, a grosso modo, porque foi colocado assim com, né, com muita simplicidade, a gente vai tentar trazer isso para o nosso dia a dia, para os relacionamentos do casamento, com filhos, trabalho, enfim. Então, agora, baseado naquilo que a gente viu no vídeo anterior, a gente vai trazer para o dia a dia, como é que a gente lida com essas diferenças. Como que a gente lida com as diferenças, como, por exemplo, você, um fleumático com todos os defeitos e características de um fleumático, casada com uma sanguínea com todas as características positivas e negativas também de uma sanguínea. Bom, é fácil da gente entender depois da gente conhecer as características de cada temperamento. E nós vamos falar aqui das características negativas. Nós não estamos falando daquilo que cada um tem de bom. Nós vamos falar daquilo que é negativo no temperamento que causa conflito. Senão era muito fácil, né? Não tinha por que você tratar nada, porque não teria influência. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Muito bem. O fleumático, ele é um perfeccionista. Mas como ele analisa, por ser um temperamento bastante analítico, ele analisa assim, tudo em termos de custo-benefício para o seu bem-estar. Não tem nenhum fleumático que faça as contas de forma diferente. Então, por exemplo, no nosso relacionamento, a Silvia é sanguínea e tinha um percentual bastante alto do temperamento sanguíneo na personalidade e eu muito alto no temperamento fleumático. O fleumático quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. E o temperamento do sanguíneo é muito agitado para o gosto do fleumático. O fleumático pensa assim: se tiver alguém que possa fazer por mim, para que eu não tenha que me esforçar, eu vou manipular essa situação e vou arrumar alguém para fazer por mim. É sempre buscando o seu próprio bem-estar. Então, a Silvia quer sair, quer fazer, quer passear, quer... O fleumático não quer. O sanguíneo quer sair. O sanguíneo é agitado, ele precisa ter atividade. O fleumático não, ele quer desfrutar do sossego. Aí o fleumático ele faz as coisas da seguinte maneira: negocia o tempo todo. Aquilo que ele está cedendo para fazer para outra pessoa é porque ele está calculando que o benefício que ele vai ter com aquilo é maior do que o sacrifício que ele está fazendo para atender o interesse de outra pessoa. O fleumático ele pensa dessa maneira, ele vive a vida dele dessa maneira. Ele não explora as pessoas para obter vantagem pessoal fora desse bem-estar, desse sossego que ele procura. Ele não manipula alguém a ponto de destruir a pessoa, estou exagerando, mas a ponto de levar, de usar uma pessoa para atingir seu objetivo. Mas ele é capaz de usar uma pessoa para o seu bem-estar, para ele não ter que fazer alguma coisa, para não ter que se incomodar com alguma situação. O sanguíneo não é assim. O sanguíneo, se chega uma pessoa com um problema, parece que o problema é dele. Ele vê uma pessoa chorando, não quer nem saber por que é que está chorando, Chora já junto. chora junto. Todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. A pessoa falou um oi no Facebook, é amigo. Falou um oi na rua, é amigo. Se refere a todo mundo como amigo. E o fleumático, ele é muito analítico. O fleumático não permite que as pessoas entrem no seu mundo com muita facilidade. Muito reservado, como é próprio dos temperamentos introvertidos. E o extrovertido, sanguíneo, não.
faz muita amizade, atrai muita gente, não é seletivo na amizade e por conta disso acaba tendo muitos problemas de relacionamento. Só fazer um parênteses. E o interessante disso tudo que a gente está falando sobre essas diferenças de temperamentos é que com o tempo, com a maturidade e com o conhecimento dessas características do temperamento da gente, a gente vai mudando em algumas coisas. E quando a gente entende essa diferença que existe, por exemplo, no relacionamento, aquilo que falta nele tem em mim. Aquilo que falta em mim tem nele. Aquilo que a gente poderia, antes de conhecer tudo isso, olhar como um obstáculo para o relacionamento, a gente começa a olhar e entender que isto é uma coisa para acrescentar no nosso relacionamento, é um aprendizado, na verdade. E aquilo que ele falou assim, o sanguíneo gosta de sair, o fleumático gosta mais de ficar quietinho. Era com a gente, era assim, só que com o tempo, já 20, quase 30 anos de relacionamento, o que aconteceu? Nós fomos nos adequando, cada um no seu relacionamento. Vocês lembram que ela não sabe a data, né? Eu não sei a data, mas é quase 30 anos. Por isso que ela falou 20 quase 30, porque ela não lembra. Ela continua não lembrando. Pois é, gente, mas eu amo assim mesmo. Eu não lembro direito, mas eu amo assim mesmo, né, amor? Então, mas aí, com o tempo, a gente vai se adequando ao temperamento do outro. E hoje, por exemplo, ele gosta muito mais de sair e de fazer programas do que eu. Hoje eu gosto mais de ficar em casa. Então, isso tudo que a gente está falando sobre essas características negativas dos 4 temperamentos, a gente não pode se entristecer nesse sentido de falar, puxa vida, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Não. Com o tempo e com a maturidade, a gente buscando em Deus essa transformação, a gente consegue ir minimizando os defeitos e conservando as qualidades do temperamento, não é isso? É exatamente isso. Então, imagina assim, nós dois com temperamentos opostos, um introvertido e outro extrovertido, tendo que conviver por quase 30 anos, né? Data irrelevante, por quase 30 anos. No começo, é muito legal. No começo é muito bacana. Mesmo porque em todo começo de relacionamento, a gente destaca as nossas características positivas. Esconde os defeitinhos, claro. Ninguém mostra o defeito, né? A gente faz um marketing pessoal bem feito no começo de relacionamento, né? Só que com o tempo isso é impossível, não se sustenta. E aí a personalidade da pessoa aparece e essas questões de temperamento principalmente. E aí começam a surgir os conflitos. Por quê? Porque ela quer que seja feito de um jeito e eu quero que seja feito de outro. Não quer dizer que nós não queiramos a mesma coisa. E aí é que tem uma pegada. Por quê? Eu entendo como fleumático, eu entendo algumas coisas, eu recebo as informações e reajo a elas de acordo com o meu temperamento. O sanguíneo, a mesma coisa. A maneira como nós nos expressamos é completamente diferente. Se vocês prestarem atenção nesse vídeo, eu falo mais pausadamente, demoro um pouco para colocar as ideias, e a Silvia não. A Silvia, ela fala. E fala com bastante eloquência e coloca todas as ideias com bastante facilidade. Tem uma fluência diferente da minha. Imagina isso no dia a dia, uma pessoa falando A e a outra entendendo B. Pior, falando totalmente sem intenção de absolutamente nada, mas a forma como coloca não é bem entendida por quem recebe, porque o seu temperamento não permite que ele entenda de outra maneira. Até abrindo um parêntese aqui sobre essa questão da comunicação, porque esse tema hoje de temperamento, já falei para vocês que a gente faz parte de uma apostila que a gente bolou, mais ele do que eu,
para dar para cursos de casais, de noivos, enfim. Então, essa questão do temperamento é uma pauta. E a outra pauta é uma questão da comunicação no casal. E isso eu até gostaria de deixar guardadinho, porque isso vai gerar um outro vídeo para a gente falar só sobre a comunicação dentro do relacionamento, que é um tema muito bacana também, que eu acho que vai ser legal. São complementares os temas. Uhum. Então, a forma como cada um de nós reage às situações, elas estão totalmente ligadas ao nosso temperamento, como nós enxergamos o mundo, aquilo que nós queremos. E é fundamental a gente conhecer qual é o nosso temperamento e qual é o temperamento do outro com quem a gente se relaciona. Porque, senão, fica praticamente impossível que, com o tempo, isso não gere mágoas, feridas, e que vão levar ao desgaste do relacionamento e, em muitos casos, como a gente disse anteriormente, uma separação justamente com aquela alegação da incompatibilidade de gênios, né? E vale lembrar que essa questão dos temperamentos, é fundamental a gente conhecer, não só em função do relacionamento no casamento, mas é porque a gente conhecendo essa questão do temperamento do outro, você vai saber como se relacionar com seus filhos, com amigos, na empresa, no trabalho, com os colegas de trabalho. De repente você vai ver alguém se manifestando numa determinada situação de uma maneira e você vai conseguir entender que aquela maneira de manifestação faz parte do temperamento da pessoa. Não é uma agressão. Não é uma agressão. E é tão interessante porque quando você se aprofunda a conhecer um pouquinho mais desses 4 temperamentos, as pessoas ficam meio previsíveis. Você conversa com a pessoa 15, 20 minutos, você já consegue mais ou menos, não é, amor? Definir qual é o temperamento dela. Temperamento que predomina na vida dessa pessoa. E é muito interessante. Porque você começa a aprender a lidar, porque as pessoas acabam ficando meio previsíveis dentro daquilo que é o temperamento maior da pessoa, não é? É verdade. E assim a gente se desarma para o relacionamento. Por quê? Eu, principalmente no começo, sendo fleumático e sendo bastante moroso e mesmo preguiçoso, porque o fleumático ele é preguiçoso, passei a entender isso como uma característica negativa do meu temperamento que precisava ser corrigida. Assim como algumas coisas do temperamento da Silvia, ela precisava corrigir, porque é impetuosa demais. O sanguíneo fala, explode e esquece o que falou. E os outros temperamentos não esquecem o que foi Principalmente dito. O melancólico. Né? Principalmente O melancólico guarda demais, fica com aquele ressentimento. Então, é importante cada um de nós conhecermos o nosso temperamento e o temperamento das pessoas com as quais nós nos relacionamos, para que a gente possa entender as reações das pessoas, que nem sempre elas são uma resposta a nós, não é uma coisa pessoal, é uma resposta natural do temperamento da pessoa para qualquer tipo de circunstância. Então, cada um reage de uma maneira. Mas o importante dizer aqui é o seguinte. Na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, fala-se a respeito do fruto do Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque depois de algum tempo, a gente começa a entender que quando Deus fala na palavra dele a respeito do fruto do Espírito, quando ele fala a respeito de mansidão, bondade, domínio próprio e outras coisas, a gente passa a entender que é justamente a respeito de temperamento que está se falando. E que essa transformação ela não é possível a partir da minha vontade ou da vontade dela. Porque a partir da minha vontade eu quero somente que ela mude. Eu não vejo a mim mesmo como portador de defeitos. Eu quero que o outro mude, porque eu quero ser feliz. Eu casei para ser feliz. E a gente tem que entender algumas coisas a respeito disso. Nós não nos casamos para sermos felizes, nós casamos para fazer os outros felizes. Né? E isso vai gerar um outro vídeo também, porque e é esse impossível tema é bom.
é impossível a gente cumprir com essa tarefa, de fazer o outro feliz, sem que a gente se conheça, sem que a gente conheça o outro. Porque isso vai gerar falha na nossa comunicação, que a Silvia falou agora há pouco, e vai impedir que a gente leve esse projeto adiante. E é muito desgastante fazer isso nas nossas próprias forças. Porque, infelizmente, a gente, não entendendo, não conhecendo isso, a gente faz isso baseado, ou mais ou menos em alguns casos, numa moeda de troca. Eu faço tudo pela pessoa e a pessoa não faz nada por mim. Então, aí a gente entra numa outra questão que é linguagem de amor. Dá um outro vídeo também. Então, é uma série de questões assim que são importantes no relacionamento. Mas essa questão dos temperamentos, que talvez seja um tema mais leve, né, e assim, a princípio desperta mais interesse das pessoas, porque depois que você toma conhecimento disso, começa a ficar divertido, porque você começa a entender... Analisar as pessoas. Qualquer pessoa que você conversa, você já está ali analisando, não é? Dentro de casa, você consegue enxergar isso com bastante tranquilidade e fica fácil de você corrigir. Então, assim, quem não tem o hábito de ler a Bíblia, mas tiver curiosidade, vai lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, e procura ver essa questão dos temperamentos e olha compara com aquilo que está escrito no texto bíblico para ver se não existe correlação. Tá? É verdade. E aí as coisas passam a ficar um pouco mais simples, mais leves, mais fáceis, porque eu paro de achar, né, que é pessoal. Que é pessoal. Talvez algumas coisas até sejam, mas aí é outra questão, mas não é porque o comportamento da pessoa é daquele jeito que eu tenho que me sentir agredido. E normalmente é isso que acontece. Tem a questão, você falar do teste para a gente fechar. É verdade. Então, para quem tiver interesse também... Isso é legal, essa dica. Existem vários, né? A gente usa um teste que é bem completo. Assim, entendam, é um teste que a gente usa dentro daquilo que a gente acredita, que a gente crê. Se você pesquisar na internet, você vai achar outros testes, bastante coisa. Mas entra lá no Google e digita lá teste de temperamentos. Vai aparecer um link da Igreja Boas Novas. Esse tem um teste bem extenso, bem completo, bem legal, que a gente tem usado com os casais. A gente usou aqui em casa, inclusive com os filhos, né? Inclusive, neste teste lá da Igreja Boas Novas, ele vai dar a porcentagem de temperamento de cada um. Que nós temos 4, como a gente falou, e ali naquele teste vai dar a porcentagem de quanto cada pessoa tem de cada temperamento. É muito legal a gente fazer, e ali ele é bem completo, assim, são bastante perguntas, muito interessante fazer para a gente se conhecer e conhecer os outros. Você quer falar mais alguma coisa? Nós estamos com 18 minutos. É só isso. É bastante longo o assunto, né? Então, bastante longo, gente. Se eu não fui bastante claro o suficiente, me perdoem, mas é um assunto muito rico, muito gostoso. Eu tenho certeza que se vocês pesquisarem, vocês também vão se apaixonar pelo assunto, porque tem a ver com a nossa vida diária, então é muito legal de conhecer. Espero que vocês tenham gostado, que pesquisem, que se interessem, porque é o ponto de partida para se ter um relacionamento mais feliz, mais saudável. Então, gente, na verdade a ideia desse vídeo, que acabaram sendo 2, né, era justamente só de lançar essa curiosidade em vocês, para vocês depois entrarem no Google e pesquisar, porque, como ele disse, é um assunto muito extenso, muito longo, para vocês terem uma ideia. No curso que a gente dá, esse tema, ele demanda mais ou menos umas 2 horas de tema. Então, é assim, bem longo, bem profundo, e aqui a gente só deu uma sintetizada para vocês mais ou menos entenderem. Espero que vocês tenham gostado. Agora que meu filho mudou, ele mexeu lá no YouTube, então eu tô com um monte de vantagens agora que eu não tinha. Inclusive de fazer uma transmissão ao vivo
E a gente está pensando aqui de fazer isso na quinta-feira, porque na segunda, terça e quarta nós temos compromisso, de fazer na quinta-feira às 8 horas da noite, ou 8h30, acho que 8h30 é melhor. E a gente entrar ao vivo para falar só sobre relacionamento de casais e relacionamento com filhos, porque com 4 filhos eu acredito que a gente possa aí colaborar um pouquinho com vocês. Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, na quinta-feira à noite, às 8 horas, a gente vai estar entrando ao vivo para só ficar respondendo pergunta a respeito de relacionamentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vai ali, dá um joinha, porque ajuda na avaliação do meu canal, que agora é nosso, porque ele está fazendo parte. E se você não se inscreveu ainda e só passou por aqui, vai ali, se inscreva, porque a gente está sempre postando vídeos novos e vocês vão estar recebendo as atualizações. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.